Olá, pessoal, muito boa noite. Nós estamos aqui hoje com mais uma edição do E Agora Valente, que é esse papo semanal nosso para discutir a semana, a política e como é que nós vamos tirar daí esse genocida chamado Jair Bolsonaro. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a nossa querida companheira, camarada, irmã, Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, parlamentar de garra, de fibra, que está lá com a gente há tanto tempo, um exemplo para as gerações. Por isso, Luísa, muito bem-vinda aqui ao nosso E Agora Valente. Vamos falar com a juventude e com o povo brasileiro daqui a pouco. Boa noite, Luísa. Boa noite, Ivan. Boa noite, internautas que nos acompanham nessa live. Eu quero começar, Ivan, saudando as mães, que são as que geram vida e as que mantêm a vida nesse planeta, nesse país, nessa cidade. E me solidarizar com os filhos daquelas que foram retiradas do nosso convívio pelo Covid-19, que tem um responsável direto por essa tragédia que se abateu sobre o nosso povo, que é o tal do Messias Bolsonaro, que de Messias não tem nada. É alguém muito responsável pela dor, pelo sofrimento e pela tragédia que o país vive hoje. Muito bem, Luísa. Nós também estamos aqui mandando um abraço a todas as mães do Brasil, reverenciamos particularmente com a tua sensibilidade todos aqueles que perderam entes queridos nessa pandemia e, particularmente hoje, também nós queríamos mandar um abraço a todas as mães vítimas, perderam seus filhos no massacre do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que nós vamos conversar daqui a pouco, Luísa. E eu quero começar te perguntando logo uma coisa. A CPI entrou em ação, né? A CPI da Covid. Né? Nós precisamos investigar essa linha que é o Bolsonaro querer a contaminação geral da população, porque ele chama de imunidade de rebanho. E, logicamente, ele está procurando um bode expiatório, ele quer um remédio mágico, tanto que ele queria mudar a bula da cloroquina. Olha só, Luísa, mudar a bula do remédio para dizer que ela vale para o tratamento de Covid. Ele está sendo desmascarado, evidentemente, os fatos falam por si, mas eu queria que você analisasse o impacto do desgaste do Bolsonaro com a CPI e, particularmente, a seguinte questão. Nós estamos esperando o Pazuello, né? O Pazuello, que era aquele, um manda, o outro obedece.
e estão falando que ele quer ir lá de farda, inclusive. Eu queria que você comentasse esses reflexos da CPI para os nossos internautas. Olha, Ivan, você começa por um fato, o mais importante destes dias, desses tempos, que é a instalação da CPI no Senado, por determinação do Supremo. Não foi uma iniciativa do Senado. Como não está tendo iniciativa nenhuma da Câmara na apuração, né, dos crimes do Bolsonaro. Eu acho que até nem precisava de CPI, mas já que tem a CPI, ela vai dar a legitimidade à apuração dos crimes que são evidentes, cometidos por esse presidente desde o início dessa pandemia. E agora ele está exatamente querendo se esconder, né, culpando, no caso, os governadores, né, proibindo os governadores de manter medidas restritivas, né, no sentido de prevenir o aumento do número de infectados pelo vírus da pandemia do Covid-19. Quer dizer, é um irresponsável, é um genocida, e certamente a CPI, pelo depoimento, inclusive, dos 2 primeiros ministros que deixaram o governo em oposição à condução do problema da saúde pública pelo presidente, que queria adotar o tratamento por medicamentos absolutamente negados, rejeitados pela ciência, e pelas medidas restritivas. Hoje mesmo ele saiu, né, lá em Brasília, comandando, né, motociclistas, né, numa manifestação de rua, sem máscaras, nem ele, nem ninguém que estava participando do ato. Quer dizer, é algo criminoso, ele é, de fato, responsável direto por essa tragédia de mais de 400 mil vítimas, né, do Covid-19. E a gente espera que a CPI do Senado dê conta dessa tarefa, chegue à verdade completa, total, dos crimes cometidos por esse presidente genocida. E quem sabe, Ivan, a Câmara dos Deputados se toque em seus brios e faça a parte que lhe cabe. Mais de 100 requerimentos de impeachment estão engavetados, né, com o presidente da Câmara, que é amicíssimo. A sua presidência foi, inclusive, bancada pelo presidente Bolsonaro e bancada por medidas orçamentárias, né, liberadas a rodo, recursos e mais recursos para proteger os 2 candidatos do Bolsonaro, a presidente da Câmara e a presidente do Senado, e isso tudo explica a leniência, né, o descaso, o atraso, a indiferença desse poder legislativo em relação aos crimes desse governo, que está comprometendo, né, a economia do país, a vida do povo brasileiro, né, a saúde pública de um modo geral, há pessoas adoecidas pela própria situação de estresse, de medo, de insegurança que essa pandemia gera nas pessoas. E isso tem que ser atacado com muito vigor. E eu espero que os desdobramentos do que a CPI vai trazer de verdade para que se investigue profundamente os crimes desse presidente e ele tem que responder diante da justiça a sua omissão em relação à sua responsabilidade como presidente da República e como aquele que está provocando na atitude pessoal dele, dando maus exemplos na forma de enfrentar o problema da pandemia. É isso, Ivan. Esperemos que a CPI dê conta da tarefa e vamos cobrar forte do presidente da Câmara que instale imediatamente os projetos, os pedidos de impeachment que estão acumulados na Câmara dos Deputados. Ô, Luísa, muito bem. Você tem razão, são 120 pedidos de impeachment. Daqui a pouco nós vamos voltar a essa questão. Mas eu queria te perguntar uma questão que eu acho que estão todos bastante ansiosos para saber. Seguinte, né? O Bolsonaro, todos os dias ele dá uma entrevista no cercadinho dele lá, entendeu? Ou ele faz uma ameaça diária, né? Inclusive dizendo que ele tem um decreto para ser editado para revogar a Constituição, porque a decisão do Pacto Federativo, ou seja, dos governadores, dos prefeitos terem uma autonomia para gerir
também a pandemia, é constitucional, já foi deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele continua com isso. O meu Exército, a minha Marinha, a minha Aeronáutica, eu não vou obrigar o povo a ficar em casa. Então, essa ameaça, você vê, diariamente ele falando isso e agora ameaçando também com o voto impresso. Ele falou assim, vocês já sabem, se não tiver voto impresso, né, as eleições também não vão acontecer. Você acha que tem mais latido, mais rosnado nessa história, ou nós temos uma ameaça mesmo de golpe à democracia? Como você vê essa questão, Luiz? Olha, Ivan, ele vive anunciando isso. Ele diz, inclusive, que ele é a Constituição. Ele chega a esse desplante de se dizer eu sou a Constituição brasileira. É um absurdo, é um arrogante, é um ignorante. Portanto, é um fanfarrão. O que ele fala não dá para se escrever, não dá para se entender que vai levar a efeito. Ele usa esses fatos bombásticos para esconder o andamento da CPI, por exemplo. Ele quer esconder que ele está sendo julgado por uma CPI no Senado, que os fatos são evidentes no depoimento dos ministros, seus ministros. Os 2 primeiros ministros chegam a dizer que saíram, né, para não obedecer às determinações deles, todas essas determinações contrárias ao interesse da saúde pública, portanto, atentando contra a vida do nosso povo. Ele não tem a responsabilidade, como chefe de Estado, como chefe de nação, de garantir a saúde do seu povo. Então, se ele não faz isso, imagina do que ele não é capaz de fazer. Sabe, ele tenta criar esses factoides para poder esconder a realidade que está chegando perto dele, o cerco está se fechando, não dá mais para fechar os olhos e dizer que é perseguição a ele, isso não existe, e certamente o desgaste dele vai aumentar, vai crescer, e ele não vai ter saída. Ou ele vem e responde pelos seus crimes, e aí sim a gente vai ter que exigir que a verdade venha à luz, né, que ele seja responsabilizado por esses crimes e para que o país volte a funcionar de forma, né, mais sadia, porque o que se vive é uma tragédia, é um drama, é uma dor geral no país. Então, é preciso acabar de uma vez por todas com esse sofrimento, com essa pobreza generalizada, com esse desemprego em massa, com esse sofrimento, com essa tristeza. As pessoas estão adoecidas, Ivan, não só pela infecção do vírus, estão entristecidas diante do ambiente, né, de desânimo, do desalento, de desesperança, de dor real e problema real de sobrevivência. Então, é preciso acabar com isso. E nós, brasileiros, não podemos ficar contemplando o sofrimento, a dor e a miséria que está colocada aí, e essa tragédia que é o governo Bolsonaro. Temos que reagir a isso, retomar os espaços que são de direito do cidadão brasileiro, nos manifestando pelos meios que são necessários e não desistindo da luta, que é isso que eles querem. Eles querem, de toda forma, dizer que eles é que têm o comando da vida do povo, têm o comando do país, e, portanto, fiquem em seu canto, em seu lugar, e não venha, né, palavrões que ele usa, né, o que realmente é mais um contratestemunho de alguém que, de alguma forma, aquilo que ele faz, aquilo que ele diz e como ele se comporta, né, tem repercussão na vida do povo, na vida, sobretudo da juventude. É preciso reagir, não ouvir esse homem, colocá-lo no lugar que ele merece, e o lugar dele é o lixo da história. Foi um acidente de percurso na democracia brasileira que esse homem viesse a se eleger. Não pense ele que ele vai conseguir voltar a presidente da República. Mesmo aqueles que o elegeram estão arrependidos. Estão arrependidos porque, sequer, ele está atendendo aos interesses do mercado, né, através do seu ministro da Economia, que representa o interesse do mercado. Por isso, ele é achincalhado, desmoralizado, desautorizado toda hora pelo presidente, publicamente, e ele aguenta. Por quê? Porque ele está aqui com uma tarefa de quem é chefe dele. Quem é chefe dele é o mercado internacional, é o mercado financeiro, do qual ele é parte ativa como acionista de alguns empreendimentos financeiros na economia brasileira. É isso aí, Luísa. Ó, o povo já está se manifestando aí, grande guerreira,
exemplo para a juventude brasileira, da resistência que nós temos que ter ao fascismo no Brasil, que é esse bolsonarismo que foi, como a Luísa disse, um momento de acidente histórico, né? Em que isso tudo mostra que a importância da consciência política, da gente retomar um projeto de nação para o nosso país. Por isso, Luísa, primeiro eu quero convidar todos os nossos internautas e mais gente a seguir as nossas páginas no Facebook, no YouTube, e eu quero complementar o raciocínio da Irundina aqui, dizendo o seguinte: o Brasil é o único país no mundo, praticamente, que seguiu essa linha contra todos os ensinamentos da ciência, da Organização Mundial de Saúde, dos infectologistas, de epidemiologistas. Eles foram os únicos que querem que o Brasil tenha uma imunidade que leve a 5 milhões de pessoas mortas e que todos se contaminem. Essa é a linha do Bolsonaro. Isso é crime de responsabilidade. E, de outro aspecto, todos os países capitalistas, inclusive do mundo todo, estão adotando uma linha de o Estado intervir, né, Luísa, para socorrer o cidadão comum, que é o lado do auxílio, ou auxílio emergencial, ou uma renda justa permanente, né, para os de baixo, ou socorrer a pequena e média empresa, ou, mais do que isso, injetar recursos para gerar emprego, distribuir renda. Inclusive, se nós pegarmos os próprios Estados Unidos, né, eles injetaram 6 trilhões de dólares na economia, que é um governo capitalista imperialista. Ou seja, 30 trilhões de reais. Aqui, a PEC 186 colocou apenas 44 bilhões para o auxílio emergencial. Ou seja, eles estão matando ou de doença, ou de fome, ou de desemprego, né, Luísa? Então, é nesse aspecto que eu digo o seguinte: o Bolsonaro está precisando ameaçar a democracia. Ele quer estreitar a democracia de qualquer jeito. Eles estão, de alguma forma, criando uma legislação, perdeu, inclusive, na CCJ por um voto, né, a proposta da Bia Kicis, que era impedir o Supremo de julgar ações, né, absurdas como essas que eles promoveram contra a democracia brasileira. Então, eu te pergunto o seguinte: como é que a gente vai transformar essa indignação com o bolsonarismo em energia para a sua derrubada? Ou seja, já que a gente tem uma contradição, né, Luísa? Nós estamos temos que defender a vida com algum isolamento, né, e, ao mesmo tempo, uma indignação que está adoecendo a sociedade. O bolsonarismo está adoecendo a sociedade, como você bem falou. Mas como é que a gente resolve essa contradição? Como é que você vê isso? Qual o recado que você tem para a população? Olha, é evidente que, se tivéssemos possibilidade de levar a juventude para a rua, nós juntos, né, manifestando ao vivo e a cores, digamos assim, a indignação, a revolta, né, a dor que atinge a todos nós, certamente a gente conseguiria demover esse presidente da Câmara de ser alguém que obedece, né, ao presidente da República e ignora o que está acontecendo no país. É impressionante a indiferença do presidente. E outra coisa, é preciso também responsabilizar o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, que representa o povo, particularmente a Câmara, não pode ficar de costas para a sociedade, aprovando tudo que é matéria que não tem nenhuma urgência do ponto de vista do combate à Covid, né? De buscar soluções para atenuar o sofrimento do povo. Nós temos, Ivan, eu e você, um projeto de lei propondo medidas de apoio, de proteção e de ajuda aos sepultadores, que é uma classe de trabalhadores mais afetada pelo trauma, pelo estresse, pelo sofrimento. São trabalhadores muito pobres, são trabalhadores que têm multiplicado 3 ou 4 vezes o número de corpos que eles enterram por dia. Então, essas pessoas estão adoecendo,
adoecendo psicologicamente, estão levando a doença para sua casa, estão sendo infectados, muitos já morreram. E lá tem um pedido de ajuda. Faz mais de 10 meses que eu e você apresentamos esse projeto de lei. E a Câmara não decide, põe em urgência matérias que não têm urgência nenhuma, mas para favorecer os seus aliados, para favorecer o mercado, para favorecer a quem ele deve alguma obrigação, que evidentemente não é o povo. Portanto, desde o governo Temer, é preciso cobrar do Congresso, particularmente da Câmara, que tenha mais independência, tenha mais autonomia, seja mais soberana em relação a uma casa que deve representar o povo. A CPI já deveria estar funcionando há muito tempo na Câmara. É insuportável que isso fique, né, esquecido, como se não tivesse acontecendo nada. O Senado representa os estados, não representa a cidadania, não representa o povo, não representa a sociedade civil. E, no entanto, a Câmara está omissa, está calada, né? Está como se não tivesse acontecendo nada no país. É preciso exigir o impeachment do Bolsonaro. Bolsonaro tem que sair, porque a causa da dor, do sofrimento, das mortes e do atraso em que o país está entrando, ou já entrou nele, é Bolsonaro. Tem que tirar esse homem daí. E, para isso, é preciso força popular. O povo se queixando, pressionando, indignado, não desistindo da luta. Desanimar é ficar paralisado diante daquilo que precisa ser feito. Temos que fazer protestos, temos que fazer, mostrar nas redes sociais a nossa indignação, a dor do nosso povo, a necessidade de se diminuir esse tempo tão largo em que o país está metido com um destino imprevisível, que vai restar no final dessa pandemia. É preciso pensar no futuro imediato, e o futuro imediato é mais emprego para o nosso povo, é dignidade para o nosso povo, é segurança para o nosso povo, é mais dignidade para o nosso povo. E, para isso, temos que tirar Bolsonaro. É Bolsonaro fora, é Bolsonaro empichado, é Bolsonaro que está colocando o país num destino de muita tristeza, de muita, enfim, de algo inimaginável que a gente pudesse chegar ao ponto em que chegamos. A Câmara tem que fazer seu papel. O presidente da Câmara tem que fazer sua tarefa, sua responsabilidade. Colocar em debate um pedido de impeachment entre os 120 que estão lá, conforme você disse, Ivan. E, para isso, é preciso acreditar na própria força, na força do povo. Quando toma consciência da sua força, do seu poder e dos seus direitos, ele reage, ele muda. As mudanças que ocorreram nesse país, desde sempre, não partiu de outro canto, senão do povo organizado, do povo politizado e consciente de que o povo muda quando o povo resolve transformar a sua tristeza, o seu desânimo, o seu desalento em força, em pressão, em protagonismo, né? Resistindo, e não só resistindo, propondo saídas, exigindo de quem tem poder para que implemente essas medidas de mudança. É isso, Ivan, é isso que o pessoal tem feito, é isso que resta naquela casa, a bancada do PSOL e a um ou outro deputado de outras bancadas, resistindo, mas numa minoria muito desigual em relação à maioria, o que faz com que a gente vá até as madrugadas, né, procurando obstruir as matérias contra o povo, e não se chega a nenhum resultado positivo, porque somos minoritários. Mas mesmo essa minoria tem feito aquilo que a maioria não faz, que é colocar nu como se encontram esses governantes, esses presidentes do Congresso e, lamentavelmente, aqueles que apoiam esse governo genocida. Muito bem, Luísa, é isso aí. Luísa dando um baile aí nessa turma, mostrando que a combinação da luta parlamentar, né, e a luta de massas precisa ser combinada, né? É um jogo combinado, só com pressão de baixo para cima. Inclusive, a Irundina lembrou agora mesmo um PL que nós temos conjunto, que é de dar condições mínimas na pandemia para sepultadores, e eu quero lembrar de outro projeto que também é uma dobradinha minha com a Luísa, assinada depois pela bancada, que é o PL dos aplicativos de entrega,
né? Que já está votado, inclusive, a urgência, né? E vocês estão sendo super explorados, né, Luísa, por essas grandes monopólios aí, iFood, Rappi e etc., e eles não colocam em votação. Nós estamos lá trabalhando essa questão. Pelo contrário, nesse momento, eles estão querendo reduzir a obstrução na casa, eles querem mudar o regimento interno da casa para impedir a oposição de apresentar requerimentos. Então, nós estamos numa batalha e eu quero colocar aqui, a Luísa já colocou muito bem, Arthur Lira, entende? Foi bancado pelo Bolsonaro, assim como o presidente do Senado, né? Mas eu entendo que ele não pode ficar sentado em cima. Inclusive, hoje, nos editoriais de jornais, estão falando, Luísa, que é preciso mudar a legislação para não deixar na mão do presidente só. Ele só sentar em cima. Olha, o Eduardo Cunha, aquele gangster, puxou o impeachment da Dilma, porque queriam, né? Sem crime de responsabilidade. E aqui nós temos 20, 30 crimes de responsabilidade em cima do Bolsonaro. Não é possível que 120 pedidos não tenham, né? Então, primeiro eu quero agradecer de novo aqui aos nossos internautas que estão entrando, reconhecendo o nosso trabalho aqui, agradecemos a todos. Tem a Suzana Blum, que está perguntando aqui, queremos que a CPI da Covid faça o impeachment do Bozo. Basta de destruição e mortes. Viu, Suzana? A Irundina vai responder primeiro, depois eu falo. Fala aí, Luísa, vamos tirar o Bozo de lá. É isso aí. Veja, se o presidente resiste e não pauta, né, o pedido de impeachment, inclusive a ministra Carmen Lúcia, né, a partir de uma ação que foi movida junto ao Supremo, encaminhou, cobrou do presidente da Câmara que, num prazo de 5 dias, dissesse quando é que ele ia pautar, e que data ele ia pautar o impeachment do presidente, que está lá requerido por vários segmentos da sociedade brasileira. Ele simplesmente disse: a Constituição não estabelece prazo para o presidente abrir processo de impeachment. E ficou por isso mesmo. Quer dizer, o Supremo cobra uma informação, uma data, ele nada diz. E eu aqui lanço um apelo à OAB, que é uma instituição ligada à questão do direito, da formalidade institucional, constitucional, que façam uma PDF, uma PDF para que uma ação de descumprimento de preceito fundamental, obrigando esse presidente a pautar, a iniciar o processo de impeachment. Põe em debate, submeta ao plenário da Casa, e aí a sociedade vai cobrar dos seus representantes uma posição que não pode ser outra, senão o afastamento desse presidente. Ele não dirige mais, ele não governa, nunca governou, por sinal, porque ele não tem autoridade, ele não tem capacidade, ele não tem apelo como chefe de governo, como chefe de Estado. Foi um engano, foi um equívoco da democracia brasileira a maioria ter eleito essa pessoa. Essa é uma situação que devemos exatamente reparar, de não permitir que esse homem chegue sequer a uma nova eleição. Claro que ele não vai chegar lá, mas é preciso sair logo, antes que o país perca a possibilidade de se refazer, de se recompor, de retomar o seu destino, né? Como país democrático, como país soberano, como país que se coloca, né, com muito potencial que está sendo desperdiçado por um mau governo e por uma má gestão, e por um momento de absoluta destroço, destruição total daquilo que foi construído pelo povo, com esse programa de privatização, né, com esse descaso em relação à economia do país, né, com esse cuidado com coisas que não têm importância nenhuma. É pleno factoide para tirar a atenção do principal. E o principal são quase 500 mil mortos pela pandemia. Né? São quase mais de 14 milhões de desempregados. Por tudo isso, Ivan, fora Bolsonaro. É isso aí, Luísa.
Eu queria até aproveitar esse momento, Luísa, enquanto ela toma uma água aqui, pela força dela. Luísa, queria te falar o seguinte, hoje saiu uma grande matéria aí no Estadão, de capa, né, que está falando, né, que o governo comprou votos, né, e ele comprou votos através das emendas parlamentares, né? Então foram distribuídos 3 bilhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional e eles oficiavam, os deputados oficiavam, né, pedindo tratores. E esse não é aquelas emendas que todo parlamentar tem direito, entende? Que são aqueles 15 milhões. Tem parlamentar que recebeu 45 milhões, outro recebeu 50, outro 70, 80, inclusive o presidente da Câmara, na matéria, disse que recebeu 70 milhões de reais para distribuir até fora do estado dele, né? E, na verdade, isso aí chama toma lá da cá, porque é só para quem vota com o governo, e como esse governo foi eleito dizendo que ele ia combater a corrupção, isso é pura corrupção, é assim que eles estão comprando, porque com essas emendas eles compram prefeitos e eles se reelegem. E eu queria que você falasse um pouco disso, para dizer claramente o seguinte, nós só podemos realmente denunciar, desmascarar essa gente, entende? Insensível com o sofrimento do povo, com uma pandemia como essa, você vê que o Centrão fica calado lá. Só aqueles bolsonaristas mais estúpidos, entende? É que ficam defendendo o governo, defendendo a cloroquina, defendendo a contaminação, a tortura, o AI-5 e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, eles votam, né? Eles votam em reformas que são reformas para retirar direitos do povo, como a reforma administrativa agora, que está na CCJ, as privatizações dos Correios, da Eletrobras, etc. Mas como é que pode, Luísa, um negócio tão escancarado, um governo que se disse anticorrupção, quanta gente foi enganada nisso aí, Luísa? Que é o clientelismo e o fisiologismo. Como é que a gente combate isso tudo? Eu acho primeiro denunciando, né, quem elegeu essas pessoas, esses deputados, né, cobrar deles e dizer, olha, perdemos a confiança, não há mais confiança em vocês. Né? E a gente sabe como é que as coisas acontecem, né? Debaixo dos panos, como se dizem, né? Debaixo dos lençóis. Não aparece, né? A não ser nesses momentos que eles nem fazem o processo que eles usam com os outros parlamentares, que recebem regularmente, de forma transparente, aqueles recursos correspondentes às emendas que são destinadas às instituições, aos governos municipais, aos governos estaduais, com critérios absolutamente rigorosos e, inclusive, fiscalizamos a aplicação desses recursos que destinamos através de emendas. Nem deveria haver essas emendas, Ivan. Né? Precisava um orçamento de responsabilidade do Executivo e que passasse pela Câmara sem ter que distribuir com o deputado para distribuir esses recursos. Isso termina fazendo barganha entre o Executivo e quem ele quer representando seus interesses no Congresso. É o que tem acontecido. Veja bem, todas as matérias que atentam contra o interesse do país, e que atentam contra a democracia, que atentam contra os direitos sociais. Veja a PEC, a emenda constitucional do teto de gastos, tirando recursos da educação, congelando recursos por 20 anos, que só são reajustados quando são no limite da inflação. Enquanto isso, você tem uma carência enorme no sistema de educação, no sistema de saúde, no sistema de assistência social. E agora a perseguição de servidores públicos, como sendo os responsáveis por todos os males que existem nesse país. E olhe lá, com essa reforma administrativa, se ela for aprovada, não só os servidores públicos vão pagar muito caro por essa reforma, e temos que deter a sanha dessa reforma contra os trabalhadores públicos, que é quem segura o Estado, é quem estão mantendo a saúde pública no SUS, né? Ao preço da própria vida desses servidores públicos, não só os médicos, mas os enfermeiros, os trabalhadores
operacionais, os que fazem o dia a dia do hospital, e ainda bem que se tem o SUS, senão a mortandade teria sido ainda maior se não tivéssemos o Sistema Único de Saúde em nosso país. Só que sem recursos, sem equipamentos necessários, em quantidade e qualidade necessários, suficientes. Por tudo isso, Ivan, é preciso que isso fique transparente. E o PSOL tem feito isso muito bem. Né? É um preço alto também. Ele não poupa, o PSOL está diariamente quase recorrendo ao judiciário, recorrendo a outros órgãos do poder do Estado para evitar o pior, para denunciar o que está ocorrendo. Mas o resultado não é aquele que corresponde ao esforço que a nossa bancada faz. Mas, certamente, o Centrão é o principal apoio que o governo tem, através do presidente comprado por ele a preço de ouro, e que hoje está sendo pago através das emendas orçamentárias. Emenda orçamentária é recurso público. Recurso público é a devolução daquilo que o povo paga com os seus tributos, com os seus impostos. Por tudo isso, nós temos que mudar, limpar essa página da história brasileira. E, para começar a fazer essa limpeza, é preciso tirar Bolsonaro, tirar os seus aliados do Congresso, e eu espero que, em 2022, o eleitor tem a responsabilidade pelo seu voto. Não é só quem é votado, é quem vota também, que precisa ter critério na sua decisão. Porque um voto vale por 3 ou mais votos, da criança que não vota, do idoso que não vota, do doente que não vota, enfim. Aqueles que um voto tem muito peso e a consequência dele é sempre ou no interesse do nosso povo ou contra o nosso povo. Fora Bolsonaro, fora esses do Congresso que não representam com dignidade o nosso povo. E, portanto, muito cuidado, minha gente, porque o poder popular é um dos poderes e ele precisa ser exercido. E exercer o poder popular é escolher de forma adequada, criteriosa, os seus representantes do Congresso Nacional e no Executivo brasileiro, seja prefeitura, seja Estado, seja governo federal. Luísa, para encerrar a nossa live aqui, maravilhosa, e agradecendo já também todos os elogios, todas as perguntas que apareceram, inclusive agora falando dos milicianos lá no Rio de Janeiro, e o Bolsonaro é um miliciano, né? Então, nós tivemos nessa semana um fato gravíssimo, com uma repercussão brutal, né? Que foi um massacre, uma chacina, mais uma, né, da polícia contra o pobre, o negro, o favelado, né? E nós sabemos que esse tipo de ação, Luísa, teve um agravante ainda maior que toda a perda das vidas, que é o seguinte: o policial, a polícia do Rio de Janeiro está reafirmando o crime. Ou seja, ela está dizendo que o Supremo está fazendo ativismo judicial. Na minha opinião, esses delegados que deram entrevistas coletivas deviam ser processados e presos, entende? Porque não é papel da polícia ser polícia política. Segundo, teve claramente vingança. Parece que, inclusive, são fatos visando a tirar o foco do desgaste do governo Bolsonaro com a crise econômica, com a crise política, sanitária e o isolamento e encurralamento dele lá na CPI da Covid. Mas você, que foi prefeita de São Paulo, que andou por essa periferia toda, que conhece esse povo sofrido das favelas, e, ao mesmo tempo, nós que conhecemos o Bolsonaro, perdemos a nossa vereadora Marielle para a milícia, que saiu, o miliciano que assassinou, saiu do mesmo condomínio que morava Bolsonaro na Barra da Tijuca, né? Nós sabemos quem assassinou ela, fazia parte dos esquemas de milícia de Rio das Pedras, da qual Queiroz, Adriano Nóbrega, essa turma toda, ligada aos filhos do Bolsonaro e ao Bolsonaro, estão aí ligados. Eu pergunto, será que se fosse no território da milícia ia ter um massacre? Claro que não, entende? Porque lá estavam os pobres, né? E me diga, Luísa, como é que você vê isso? Que repercussão tem isso? Como é que a gente pode se indignar, mostrar para o povo brasileiro
que o Bolsonaro não pode continuar. Isso seria a destruição do Estado brasileiro. Pois é, Ivan, o Estado vira um Estado policial, né? E nem a polícia como braço do Estado, é a milícia, que é um Estado paralelo, né? Houve esse massacre, matou pessoas dentro de casa. O pai que estava debaixo da cama, e uma filhinha menor, o cara entrou, arrastou e matou na frente da criança, Ivan. É uma barbárie, sabe? É um desrespeito humano fundamental. Não dá para tolerar, sabe, essa desrespeito ao fundamental, que é o direito à vida, direito a sobre. Eles já estavam controlados, não precisava matá-los. Prenda, julgue e puna naquilo que eles devem, mas tirar a vida, sabe, da forma como foi, 28 vidas humanas. É impossível que todas aquelas vidas, né, tivessem algum motivo de pagar com a própria vida, né? Muitas vezes, situações... A pessoa não nasce violenta, ela não nasce bandida, é a sociedade que a torna. Se é de fato aquilo que eles estão dizendo, e não é verdade. Eles, sem saber quem eram os nomes, quem eram as vítimas, já diziam que eram bandidos. Que é isso? Era porque negros, porque são pobres, porque moram na periferia? Pelo amor de Deus! Isso é um estado de barbárie, não é mais nem civilização. Então, gente, a gente tem que acordar e, diante dessa tragédia que estamos vivendo, né, pensar no amanhã. O amanhã é o futuro imediato que se seguirá a esse momento escuro, a esse momento trágico, né, essa transição dolorosa de uma civilização para outra, um fim de ciclo histórico. A humanidade não será mais a mesma depois dessa pandemia. Uma nova humanidade vai ter que surgir, e vai surgir pelas mãos da juventude, dos jovens de hoje. Se preparem, assumam o seu protagonismo como sendo os construtores do futuro depois dessa pandemia. E é já, não dá para pensar depois que termina a pandemia, não se sabe quando ela vai terminar. E é preciso, desde já, pensar, olha, nós estamos nessa situação, nosso povo está sofrendo muito, nosso povo está morrendo, nosso povo está passando fome. O que fazer diante disso para que amanhã isso não se repita? É um país poderoso, que tem uma riqueza natural fantástica, é uma das 10 economias do mundo. Como é possível isso? É porque nós está nas mãos de um despreparado, de um maníaco, de alguém que não tem a sanidade mental suficiente para enfrentar uma realidade tão trágica como essa que estamos vendo. Pelo contrário, é ele que gerou a tragédia, é ele que agravou o quadro da pandemia. Portanto, é tirar esse homem imediatamente para a gente começar um novo tempo em nosso país, pelas mãos da juventude. São vocês os responsáveis pelo futuro. Nos ajudem a fazer essa travessia e vocês assumirem o comando do país daqui a pouco, depois dessa pandemia. Não dá para ficar esperando, não dá para ficar chorando a dor. É preciso superar esse momento, se sentir sujeito que muda a realidade. Se tiver consciente, se estiver junto com os outros, se tiver força popular, isso vai mudar. E vai mudar pelas nossas mãos, pelas mãos da juventude, para aqueles que estão privados do estudo, da saúde, da segurança. Por favor, assumam vocês também aquilo que é de direito e de responsabilidade na construção de um novo tempo em nosso país depois dessa pandemia. Não podemos desanimar. O desânimo, o desalento é reacionário, é atrasado, nos tira do foco da luta, e isso não pode acontecer, enquanto que o ânimo, o alento, a esperança é revolucionária, e a revolução muda, e muda mesmo. Eu tenho experiência disso na minha vida toda. Naquilo que foi possível mudar, o povo mudou. Então é preciso, nesse momento também, fazer esse jogo de mudança e atravessar essa travessia tão dolorosa e acreditar que é possível ter um novo tempo, um novo futuro, uma nova humanidade, uma nova civilização contra toda essa barbárie em que se transformou o nosso país. Obrigada a todos. Ivan, parabéns pelo teu programa. Vai em frente, que isso conscientiza as pessoas. E é preciso conscientizar os que estão desanimados, os que estão tristes, os que estão
sem coragem de continuar na luta. Não podemos desanimar. Eu luto todo dia contra o desânimo, o desalento. É como se fosse a tentação do demônio. Não vou desanimar. Não vou desacreditar do que é possível acontecer. Vamos mudar a realidade. Vamos mudar o país. Vamos tirar Bolsonaro e vamos colocar no lugar uma plena democracia, que já vivemos um tempo curto, mas já sabemos o quanto é importante ter democracia em nosso país. Luísa, queria te agradecer de coração esse recado, essa mensagem que você traz, socialista, essa mensagem de fazer essa travessia da barbárie, da tempestade que nós estamos vivendo, né? de verdadeira retirada, supressão de direitos, de destruição do Estado brasileiro, de destruição dos sonhos do povo brasileiro, com essa política que destrói o meio ambiente brasileiro, as comunidades indígenas, os rios e as florestas, os direitos humanos que são violados cotidianamente. Esse pessoal que despertou o ódio, a intolerância, o racismo, a homofobia, o machismo, todo tipo de preconceito e ódio que foi desenterrado, que se expressa nesse governo, nós temos que superar. E eu acho que a tua mensagem é uma mensagem de otimismo para a nossa juventude, para esse momento da pandemia, mas para esse momento de retrocesso que nós vivemos, mas que é tudo superável, não há mal que sempre dure. Nós enfrentamos a ditadura militar, nós superamos os 21 anos, nós reconstruímos a democracia brasileira, a juventude foi para a rua, o movimento operário foi para a rua, são reflexos de uma luta de classes. Nós temos uma elite no Brasil muito sem vergonha, uma elite sem projeto de nação, uma elite que só pensa na economia do papel, do capital financeiro. Mas acho que essa tua mensagem, Luísa, ela é uma mensagem não de otimismo só, mas uma mensagem de alento, de esperança. Por isso que eu quero te agradecer e mandar um recado para aqueles que, dando a entrevista, né, que o Bolsonaro ficou calado, não sei se você viu, claro, né, mas o Mourão falou o seguinte, de cara, que os que foram massacrados lá no Jacarezinho é tudo bandido, tirando o policial que morreu também. Mas, tudo bandido, é o seguinte, nós queremos dizer o seguinte, tem muito bandido que mora em casa de vidro lá em Brasília. Isso foi tirado de uma gravação, né, da viúva do Adriano Nóbrega. E sabe quem mora em casa de vidro lá em Brasília, né? Bem espelhada e tal. Esses são bandidos, torturadores e milicianos. Então, nós vamos mandar esse recado aqui. O povo não vai se calar, não tem intimidação, entende? Nós vamos resistir no parlamento e fora dele, com o povo na rua, com a nossa juventude na rua, e vamos ultrapassar esse momento. E você, Luísa, é um exemplo de tantas décadas de luta, de mobilização e de companhia do povo brasileiro. Você é uma referência, um ícone para o povo brasileiro. Muito obrigado, querida. Se quiser colocar mais alguma coisa, ainda estamos abertos aqui. É só dizer, Ivan, que essa luta é luta coletiva. Ninguém vai a lugar nenhum, nem consegue mudança nenhuma sozinho. Você é parceiro nessa luta, você tem uma história, um passado a que o país deve muito. A essa incipiente democracia que a gente vive nela se deve muito a pessoas como você, que passaram pela tortura, passaram pela prisão, passaram por processos militares. Então, meu irmão, é fruto de tudo isso, e é isso que nos dá alento, né? E aquilo que o poeta, eu queria terminar como o poeta Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer. Então, juventude, façam a hora, vamos à luta. Isso aí, Luísa. Não dá mais para esperar. Chegou a hora. Obrigada. Obrigada, Luísa. Noite, minha gente que está nos acompanhando. Coloco em suas mãos o futuro do nosso país. Um beijo grande no coração de todos, sobretudo das nossas mães. Ok? Tchau. É isso aí. Nesse Dia das Mães, um presente de Dia das Mães para você. Luísa Erondina conosco aqui no E Agora Valente.
Grande abraço a todos. Luísa, beijo no coração. E vamos estar juntos na luta sempre. Grande abraço. Fechamos aqui o E Agora Valente de hoje. Obrigado, Luísa. Obrigada, meu